Aqui é Lídia Viana e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o Ho'oponopono, a origem do Ho'oponopono, por que o Ho'oponopono funciona, como ele funciona, o que ele faz. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você aprender e por que não está funcionando para você. Fique aqui e saiba da origem, por quê, como o Ho'oponopono surgiu. Fica aqui comigo. Vamos lá falar sobre o Ho'oponopono, a origem do Ho'oponopono. Eu amo falar sobre o Ho'oponopono, vocês sabem que eu amo. Eu sou a baiana retada do Ho'oponopono, eu amo o Ho'oponopono, amo muito, gente, falar sobre ele, porque ele transforma vidas, ele cura as pessoas, ele transmuta, né, esses pensamentos, transmuta os pensamentos negativos em positivo, ele é um apelo à divindade. Então vamos para a origem do Ho'oponopono. O Ho'oponopono era um ritual, ele era um ritual feito pelos xamãs, os xamãs no Havaí, em uma ilha de vilarejo, onde tinha tribos, certo? O que eles faziam nesses rituais? Eles se reuniam, todos da tribo, eles se reuniam. E quando eles se reuniam, eles faziam o Ho'oponopono. Por quê? Para eles, o Ho'oponopono era um ritual onde a gente eliminava pensamentos errados e atitudes erradas. Quando eles se reuniam para fazer o Ho'oponopono, eles limpavam as memórias erradas, eles limpavam as atitudes erradas para que eles conseguissem se conectar com o espírito da natureza. Então, o Ho'oponopono, o primeiro Ho'oponopono da origem dos xamãs no Havaí, na ilha de vilarejo, era uma reconexão com o espírito da natureza, que eles falavam que quando a pessoa tinha pensamentos negativos e atitudes erradas, não conseguia se conectar com o mundo invisível, não conseguia se conectar com os espíritos da natureza. Então o que é que eles faziam? Eles se reuniam em tribo, se reuniam com o xamã, tinha que ter o xamã para fazer toda essa conexão, e eles eliminavam as memórias erradas e atitudes erradas e conseguiam se conectar com o espírito da natureza, certo? Porque eles falavam que quando a pessoa tinha pensamentos errados, memórias erradas, não conseguia se conectar com o invisível, com o espírito da natureza, com o amor, com a alegria, certo? Então, o Ho'oponopono era uma reconciliação, né, entre as tribos. Eles se reuniam, que lindo, se reuniam naquela época, da primeira origem do Ho'oponopono, se reuniam em grupos, e o xamã, eles faziam, ele perdoava as suas memórias, eles limpavam essas memórias erradas, pedindo perdão às memórias, para se conectar com a energia da natureza, para se conectar com a divindade. E quando chegou na metade do século XX, a xamã, eles chamam xamã e curadeira, né? A xamã e curadeira, Mona Simeona Namalaku, ela concebeu o Ho'oponopono da identidade própria. Quando ela concebeu o Ho'oponopono da identidade própria, ela fez com que o Ho'oponopono, com que você não precisasse de ninguém para fazer o Ho'oponopono. Então Mona, ela concebeu esse Ho'oponopono moderno para que a gente não precisasse se reunir e precisar de um xamã, né, de um líder espiritual para fazer o Ho'oponopono. Então ela concebeu o Ho'oponopono da identidade própria. É o Ho'oponopono que a gente não precisa fazer com ninguém, que a gente mesmo faz, não precisa de ninguém, só a gente, a nossa divindade. E o que é que acontece? Para Mona, a gente vive pensamentos do passado, a gente vive pensamentos e memórias erradas do passado. E quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente entra em equilíbrio com os 4 elementos do Ho'oponopono. Quais são os 4 elementos do Ho'oponopono? É o subconsciente, é o consciente, é a centelha divina que é a alma, ou a centelha divina que é a alma, e tem a divindade. São esses 4 elementos. Esses 4 elementos, eles têm que estar alinhados. Se esses 4 elementos não estiverem alinhados, você não tem uma conexão com a divindade. Que a divindade é para o quê? A inspiração. Vem a inspiração, vem a abundância, vem a prosperidade. Então, ela concebeu esse Ho'oponopono. Obrigado, Mona Simeona, obrigado. Ela concebeu esse Ho'oponopono para não precisar de ninguém, de nenhum líder,
para você fazer o Ho'oponopono. E com isso, o Dr. Helin era aluno de Mona Simeona. Ele era aluno. E nisso, ele foi trabalhar, né? Ele foi trabalhar em uma ala, como o Ho'oponopono ficou conhecido, porque ele foi trabalhar em uma ala psiquiatra. E lá ele ficou curando as pessoas que viviam naquela ala de psiquiatra, tá? E ele ficou 3 meses, ele curou todo mundo da ala. E todo mundo perguntava ao Dr. Helin, como o senhor curou? Como o senhor curou essa quantidade de pessoas? Ele falou com o Ho'oponopono. Com o Ho'oponopono, ele usava as 4 palavras. E o engraçado disso tudo é que o Dr. Helin, ele fala que ele curava nele. Quando ele curava nele, ele usava as 4 palavras e ele fazia o Ho'oponopono para aquelas pessoas durante todo momento ele fazia. Em nenhum momento ele fala, eu fazia 108 repetições para as pessoas que estavam ali naquela aula de psiquiatria. Não, ele fala no livro, no livro dele, do Limite Zero, ele fala que ele fazia o Ho'oponopono várias vezes durante o dia. E ele foi fazendo o Ho'oponopono durante 3 meses. Ele foi limpando, né? Ele foi limpando a memória nele, né? Porque o Ho'oponopono é uma reconciliação em você. E quando ele limpava nele, ele limpava no outro. Porque o Dr. Helin, ele fala que tudo que aparece na nossa vida, tudo que aparece no campo eletromagnético, no nosso campo eletromagnético, falamos de física quântica, tudo que aparece aqui na minha vida, no meu campo, é responsabilidade minha. Então eu tenho que limpar em mim. Quando eu limpo em mim, ele desaparece, ele dissolve. Então ele curou aquela ala. E nisso o Ho'oponopono, ele se expandiu. Ele ficou conhecido. Aí veio o livro Limite Zero, né? Que o Dr. Helin fez juntamente com o Joe Vitale. Nisso o Ho'oponopono foi crescendo. Aí foi aparecendo vários Ho'oponopono. Por quê? As pessoas, quando ela começa a fazer Ho'oponopono, elas têm inspiração. E quando a gente tem inspiração, a gente tem ideias, não é mesmo? E as pessoas se adaptaram, tem vários Ho'oponopono, tem vários tipos de Ho'oponopono na internet, tem muitos Ho'oponopono. E todos funcionam, porque o Ho'oponopono, ele funciona, independente se você fala em voz alta, se você fala em voz baixa, se você fala mentalmente, se você usa a oração da divindade limpa em mim, se você usa a oração original, se você usa o Ho'oponopono da identidade própria, se você usa as 4 palavras, se você usa as 2 palavras. Então o Ho'oponopono, ele funciona de várias formas. Porque o Ho'oponopono, grave isso na mente de vocês, o Ho'oponopono é uma reconciliação de você com você. Não tem outro, não existe outro. Não existe A, não existe B. Existe uma reconciliação com você mesmo, dos seus pensamentos, das suas memórias erradas, das suas atitudes erradas, das suas crenças que te limitam. Então o Ho'oponopono é isso, é uma reconciliação em si. Eu estava vendo um comentário aqui no canal de uma seguidora que ela disse que parou de fazer Ho'oponopono porque ela fazia Ho'oponopono para emprego, fazia Ho'oponopono para ela, e ela parou de fazer o Ho'oponopono porque ela entregou todos os papéis, né, do trabalho, e quando chegou na hora ela não foi escolhida, né? Acontece que o que pode ser que ocorreu com essa seguidora? Talvez será que ela se sentia merecedora de ter esse trabalho para ela? O merecimento é muito importante, gente. É muito importante. E nem sempre quando a gente faz o Ho'oponopono, isso quer dizer que limpou aquela memória. Existe alguma memória nela que limitou ela de ter aquela vaga de trabalho. Às vezes a crença ainda está ali, né? Tá ali, basta um gatilhozinho que aí ela aparece, entendeu? Então, é importante a gente ter o automerecimento, a gente ter o amor. Também não adianta você praticar o Ho'oponopono e ficar julgando. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. E ficar julgando o outro. E ficar fazendo mal para as pessoas. Porque o universo é um reflexo. Tudo que a gente manda volta pra gente. Então, a gente tem que estar sempre o que é alinhado ao... Lembra da origem? Eles faziam o Ho'oponopono lá no início para se alinhar com o espírito da natureza, com o Criador, com o espírito da natureza. Então, se eu faço o Ho'oponopono para me alinhar
com a minha divindade e fico julgando e fico prejudicando o outro, né? O Ho'oponopono não vai funcionar, tá bom? Então, se você faz o Ho'oponopono para se conectar com sua divindade, se você faz o Ho'oponopono para se conectar com o amor, com a prosperidade, com a abundância, ele vai funcionar. Mas o Ho'oponopono também é uma pergunta que todo mundo fala: por que o Ho'oponopono funciona para uma pessoa e por que o Ho'oponopono não funciona para outra? O Ho'oponopono ele funciona, mas é porque cada crença é uma crença, cada memória é uma memória. A minha memória da minha criança interior, a minha crença errada, a minha memória errada da minha criança interior que vem de lá da minha família, é diferente da sua. Cada pessoa tem uma crença diferente, tem memórias diferentes, cultura diferente. Eu fui criada em uma cultura, você foi criada em outra cultura, né? Seus pais tinham uma crença diferente dos meus pais. Então, e aí vai passando. Seu avô tinha uma crença diferente do meu avô. Meu avô, até hoje, ele fala pra mim, Lídia, ele fala pra mim, a pessoa fica rica, ele sempre fala que a pessoa que fica rica é a pessoa do mal. A pessoa que fica rica, ela ficou rica fazendo alguma coisa de errado. E aí essa crença foi passada para minha mãe, e aí essa crença foi passada para mim. E aí essa é uma crença que ela vai sempre assim, tá? Ela vai em torno da família, fica em torno da família, porque ele aprendeu com o pai e a mãe dele. E assim vai gerando a crença, vai gerando árvores, né? A árvore familiar. Então, isso não quer dizer que não funciona para você. É bom a gente entender como a origem, por que o Ho'oponopono ele existe, da onde veio o Ho'oponopono. E quando a gente começa a entender que o Ho'oponopono é uma reconciliação entre mim, tá? Em mim. As memórias erradas estão em mim. As crenças estão em mim. O que o outro faz, ou deixa de... Não. As crenças estão em mim. Se veio algum conflito para o meu campo, se veio algum conflito para a minha vida, eu me responsabilizo, porque tem alguma memória que está atraindo isso. A gente só atrai no nosso campo, na nossa vida. A gente só atrai aquilo que a gente é. Então, se está no seu campo, é porque você é responsável. E o que é que você tem que fazer? Limpar 108 vezes, 108 repetições, limpar 54 repetições, limpar quantas vezes você achar necessário. Porque tem gente que faz o Ho'oponopono 108 vezes de manhã, 108 vezes de tarde, 108 vezes de noite. E funciona. Tem gente que faz o Ho'oponopono 54 vezes de manhã, 54 vezes à noite, divide. E o importante é fazer, porque quando as pessoas que criou o Ho'oponopono, até o Dr. Helin, que curou uma ala, né, de psiquiatria, no momento ele fala que ele fez 108 repetições. Então a gente tem que tirar essa crença de 108 repetições, porque eu acho que isso aí, ele sabota as pessoas que está fazendo o Ho'oponopono, que acha cansativo fazer 108 repetições e que vê isso como sacrifício. O Ho'oponopono não é sacrifício, você tem que fazer, soltar, sem expectativa, se conectar com a divindade que habita em você. E as coisas fluem e funcionam na sua vida.